Ninguém imaginava o que estava prestes a acontecer naquela sala de audiência. O ambiente estava carregado, cheio de julgamentos não ditos, mas quando Camila Souza, uma advogada negra, segura de si e impecável, entrou no tribunal usando uma simples cruz dourada, ela sem querer deu início a uma tempestade que abalaria todo o sistema jurídico brasileiro. O caso que ela iria defender era sério, mas não era isso que chamou a atenção. Assim que cruzou a porta, todos os olhares se voltaram para ela, não pelo processo que estava prestes a argumentar, mas por algo muito mais pessoal. Algo que não deveria importar, mas claramente importava. No centro do tribunal, sentado com sua toga impecável, estava o juiz Eduardo Tavares, um homem de prestígio, conhecido por sua postura rígida e seu histórico de decisões controversas. Ele mal olhou para os autos do processo que Camila trazia consigo. Seus olhos estavam fixos na cruz delicada que repousava sobre a clavícula dela. E foi ali que a batalha começou. Camila já havia pisado em muitas salas de audiência. Como uma das advogadas de defesa mais respeitadas de São Paulo, ela já havia enfrentado promotores implacáveis, juízes severos e jurados parciais. Mas nunca tinha sido desafiada daquela forma. Aquele deveria ser apenas mais um dia normal. Um caso como qualquer outro. Ela chegou preparada, seus argumentos afiados, as provas irrefutáveis. O que estava em jogo era importante, sim, mas nada comparado ao que estava prestes a se desenrolar diante de todos. Assim que caminhou até a mesa da defesa, sentiu a mudança no ambiente. Os cochichos discretos, o olhar do juiz cada vez mais fechado, o silêncio pesado que pairava sobre a sala. E então, em um tom cheio de autoridade, Eduardo Tavares finalmente falou. Doutora Souza, preciso lembrá-la de que símbolos religiosos não são permitidos em minha sala de audiência. Retire esse crucifixo imediatamente ou será penalizada. Camila nem piscou. Ela sabia exatamente o que era aquilo. Já tinha visto esse tipo de discriminação antes. Não sempre contra ela diretamente, mas ela conhecia o jogo. Com um movimento controlado, ela colocou sua pasta sobre a mesa. O som do couro batendo na madeira ecoou pelo salão. Agora, todos estavam olhando para ela, esperando sua reação. Ela inspirou fundo e manteve o olhar fixo no juiz. Excelência, disse com voz firme, uso esta cruz como um símbolo pessoal de fé. Não é diferente de uma aliança ou de um pingente sentimental. Certamente isso não infringe nenhuma norma do tribunal. O juiz soltou um suspiro irritado, impaciente. A neutralidade do tribunal deve ser mantida. Remova o acessório ou terei que aplicar uma multa. Um murmúrio inquieto percorreu o salão. O oficial de justiça trocou olhares com a escrivã, que hesitou antes de continuar digitando a transcrição da sessão. Camila não estava sendo multada por um erro processual, nem por desrespeito ao tribunal. Ela estava sendo penalizada por existir exatamente como era. Uma mulher negra, uma pessoa de fé, alguém que se recusava a seguir regras não escritas, seletivamente aplicadas, e ela não ia deixar isso passar. Ela cruzou as mãos sobre a mesa, mantendo sua postura inabalável. Excelência, antes de prosseguirmos, gostaria de registrar formalmente uma objeção a essa determinação. Uma fagulha de irritação passou pelo olhar do juiz. Doutora Souza, isso não é um debate. Retire o colar ou será multada. Camila inclinou levemente a cabeça para o lado. Então, vamos discutir a legalidade dessa multa, pode ser? A tensão na sala ficou ainda mais densa. Todos sabiam o que estava prestes a acontecer,
Mas nem mesmo o juiz Eduardo Tavares estava preparado para o que Camila Souza faria a seguir. E quando ela terminasse, ele iria se arrepender de ter tentado silenciá-la. Antes de continuarmos, me conta aqui. Você acha que Camila Souza está enfrentando uma injustiça ou o juiz apenas está seguindo as regras? Quero saber a sua opinião nos comentários. E não se esqueça, deixe seu like, se inscreva no canal e ative o sininho para acompanhar mais histórias como esta. Ainda tem muita reviravolta vindo aí. Camila não se apressou. Ela deixou o silêncio se prolongar, permitiu que o peso do momento se acomodasse na sala de audiência. O juiz esperava a obediência imediata. Talvez um pouco de resistência, mas nada que fugisse do controle. Mas ali estava ela, firme, obrigando-o a justificar sua decisão. Doutora Souza, repetiu Eduardo Tavares agora mais impaciente. Esta é minha sala de audiência. Você deve seguir as regras. Camila respirou fundo antes de responder, sua voz carregada de firmeza e precisão. Excelência, estou disposta a seguir todas as regras, desde que sejam aplicadas de maneira justa. Mas me diga, onde exatamente na lei está escrito que um advogado não pode usar um símbolo religioso? O juiz trincou a mandíbula. O princípio da neutralidade no tribunal determina. Camila levantou a mão levemente, interrompendo-o. Princípio, não lei. Um burburinho percorreu a sala. Até mesmo o oficial de justiça se remexeu na cadeira. Vou precisar de algo mais concreto do que um princípio, Excelência, continuou Camila. Porque a menos que o senhor possa citar um precedente jurídico que justifique essa multa, eu tenho todo o direito de contestá-la. O juiz se inclinou para trás, segurando firme nos braços da cadeira. Ele não estava acostumado a ser questionado daquela forma. O tribunal opera sob minha autoridade, declarou tentando recuperar o controle. Camila não piscou. E essa autoridade, respondeu com calma, ainda está sujeita à Constituição. Ela abriu sua pasta, puxou um documento e colocou sobre a mesa. Tinker vs. Des Moines, 1969. Ela bateu levemente na folha. Esse caso estabeleceu que indivíduos não perdem seus direitos constitucionais ao entrar em uma instituição pública. O juiz cerrou os olhos por um instante. Ele conhecia esse caso. Todos os juízes conheciam. Mas Camila não parou. West Virginia State Board of Education vs. Barnett, 1943. Ela pegou outro documento. A Suprema Corte dos Israélios determinou que forçar alguém a esconder um símbolo pessoal de crença é uma violação direta da liberdade individual. Ela deslizou o papel pela mesa, seus olhos fixos no juiz. O senhor quer que eu continue, Excelência? Um silêncio ensurdecedor tomou conta da sala. O juiz batucou os dedos contra a bancada, claramente incomodado. Isso não é um debate religioso, doutora Souza, ele afirmou a voz tensa. Camila se inclinou levemente para a frente. Então, por que o senhor transformou isso em um? Um pequeno suspiro escapou da plateia. O rosto do juiz escureceu. Já chega. Sua voz saiu cortante, mas sua autoridade parecia estremecer. Camila não recuou 1 centímetro. Com todo respeito, Excelência, eu só vou parar quando o senhor me der uma justificativa legal para essa multa. O juiz desviou o olhar, se remexendo no assento. Finalmente, depois de um silêncio longo e pesado, ele virou para a escrivã. Registre a multa como pendente de revisão. Camila permitiu um pequeno sorriso. Vou considerar isso como uma vitória temporária. Mas ela sabia que aquilo estava longe de acabar, porque agora
Isso não era mais sobre uma simples multa. Era sobre um sistema que precisava ser desafiado. E o juiz Eduardo Tavares estava prestes a descobrir que tentar silenciar Camila Souza teria consequências que ele jamais imaginou. O juiz Eduardo Tavares tentou manter a compostura, mas Camila viu o brilho de frustração em seus olhos. Ela sabia o que viria a seguir. Ele não ia deixar barato. Horas depois, ao sair do tribunal, Camila sentiu seu celular vibrar. Era Lauren, sua assistente. Ela atendeu imediatamente. "Fale comigo." A voz de Lauren estava tensa. "Camila, acabaram de protocolar uma queixa formal contra você na OAB." Camila parou no meio da calçada. "O quê?" "O juiz Tavares te denunciou por conduta inadequada no tribunal." Lauren respirou fundo. "Ele está alegando que você foi desrespeitosa, que causou tumulto e questionou a autoridade do juiz." Camila fechou os olhos, segurando a raiva. "Ele quer que eu seja suspensa." Lauren ficou em silêncio por um segundo antes de confirmar. Sim. Era um golpe direto. O juiz não conseguiu silenciá-la no tribunal. Então agora ele usaria o sistema para destruí-la. Camila não podia deixar isso acontecer. Quando chegou ao escritório, os jornalistas já estavam esperando. Câmeras, gravadores, perguntas sendo jogadas de todos os lados. "Advogada Camila Souza, como responde à denúncia contra você? Você acredita que isso seja perseguição? O que pretende fazer agora?" Camila não hesitou. Ela parou diante dos microfones e, com um olhar firme e calculado, falou: "Isso nunca foi sobre ordem no tribunal. Isso sempre foi sobre controle." Os repórteres se agitaram, pegando cada palavra. "Nenhuma lei foi quebrada. O que eu fiz foi existir do jeito que sou. Se isso é o suficiente para que um juiz tente acabar com minha carreira, então a pergunta que devemos fazer é: quem será o próximo?" A resposta se espalhou como fogo. No gabinete do juiz Tavares, a televisão estava ligada. Ele assistia à coletiva de imprensa, os punhos cerrados. O telefone dele tocou. Ele atendeu sem nem olhar quem era. "Fale." Do outro lado, uma voz fria: "Isso está fugindo do controle." O juiz passou a mão no rosto. "Eu sei." A voz do outro lado baixou um tom. "Está na hora de resolver isso de vez." Tavares ficou em silêncio por um momento. Então, respondeu com um suspiro longo: "Deixa comigo." Camila chegou ao escritório naquela noite, exausta, mas determinada. Ela sabia que o juiz Tavares não recuaria tão fácil. Mas o que aconteceu a seguir, ela jamais poderia prever. Assim que abriu a porta da sala, Lauren veio correndo até ela, segurando um envelope pardo nas mãos. Isso foi entregue na recepção, sem remetente. Camila pegou o envelope, abriu com cuidado e sentiu um frio percorrer sua espinha. Eram fotos. Fotos dela. Na porta de casa, no caminho para o tribunal, no café onde ela tomava café da manhã todos os dias. E, no meio das fotos, um pequeno bilhete: "Pare agora antes que seja tarde demais." Camila encarou o papel por alguns segundos, sentindo o sangue ferver. Lauren olhou para ela preocupada. "Camila, isso não é mais só um jogo político." Mas Camila não estava com medo. Ela estava com raiva. "Eles acham que podem me intimidar?" Ela segurou as fotos com força. "Então agora eu tenho ainda mais motivos para continuar." No dia seguinte, Camila ligou para Lisa Almeida, uma jornalista conhecida por expor escândalos políticos. Lisa atendeu no primeiro toque. "Você tem algo grande para mim, não tem?"
Camila sorriu de lado. Tenho algo que vai fazer o Brasil inteiro prestar atenção. Naquela noite, a matéria foi ao ar. Exclusivo! A advogada Camila Souza denuncia tentativa de silenciamento no judiciário. As imagens das ameaças foram exibidas na TV para milhões de pessoas verem, e o impacto foi imediato. O público ficou revoltado. O caso de Camila agora era uma questão nacional. No gabinete do juiz Tavares, o telefone tocou mais uma vez. Dessa vez, ele atendeu já sabendo quem era. Ela virou o jogo, disse a voz fria. Tavares apertou o telefone com força. Então a gente tem que agir rápido. A repercussão da matéria foi imediata. A denúncia de Camila contra o juiz Tavares explodiu nas redes sociais, nos jornais, nos debates na TV. O Brasil inteiro agora acompanhava seu caso. Mas, no meio desse caos, ela sabia de uma coisa: isso estava longe de terminar. Naquela noite, seu telefone tocou. Ela atendeu sem hesitar. Lauren? A voz da assistente estava carregada de tensão. Camila, a OAB marcou sua audiência disciplinar para amanhã de manhã. Eles estão acelerando tudo. Camila fechou os olhos por um instante. Eles querem acabar comigo antes que eu acabe com ele. Lauren suspirou. Exatamente. Mas Camila já esperava por isso. Ela pegou sua pasta, olhou para a TV, onde um jornal noticiava as acusações contra o juiz Tavares, e sorriu de canto. Então é hora de dar o golpe final. Na manhã seguinte, Camila entrou na sede da OAB com a cabeça erguida. A sala estava lotada, jornalistas, advogados renomados, representantes do tribunal e, sentado à frente, de braços cruzados, com um olhar de superioridade, o juiz Eduardo Tavares. Ele não parecia mais tão confiante, mas ainda acreditava que podia vencê-la. O presidente da OAB deu início à audiência. Estamos aqui para avaliar a conduta da advogada Camila Souza e decidir se as acusações contra ela justificam uma suspensão. Camila manteve a calma enquanto os membros do conselho listavam as queixas do juiz. Perturbação da ordem no tribunal. Desacato à autoridade. Conduta imprópria para uma advogada. Cada acusação era mais absurda que a anterior. E então, finalmente, o presidente da OAB virou-se para Camila. Doutora Souza, tem algo a dizer em sua defesa? Camila se levantou com firmeza, caminhou até a bancada e abriu sua pasta. Tenho sim, excelências, mas antes gostaria de esclarecer algo. Ela puxou vários documentos e começou a distribuí-los para os membros do conselho. Aqui estão e-mails vazados entre o juiz Eduardo Tavares e seus aliados, nos quais ele articula minha suspensão antes mesmo dessa audiência ser marcada. O murmúrio na sala foi instantâneo. Tavares se mexeu na cadeira, mas Camila não parou por aí. Ela puxou um pendrive do bolso e o colocou sobre a mesa. E aqui estão depoimentos de ex-colegas de tribunal que confirmam que o juiz Tavares já usou esse mesmo método para silenciar outros advogados que o enfrentaram. A sala ficou em silêncio absoluto. Os membros do conselho se entreolharam, as expressões ficando cada vez mais sérias. O presidente da OAB pigarreou. Doutora Souza, isso são acusações gravíssimas. Camila cruzou os braços. São acusações com provas. Ela se virou para Tavares, agora visivelmente desconfortável. O senhor queria me destruir. Mas tudo o que conseguiu foi expor a si mesmo. A decisão foi rápida. Camila Souza foi absolvida de todas as acusações. E mais do que isso,
O juiz Eduardo Tavares foi oficialmente colocado sob investigação por abuso de poder e perseguição jurídica. Ele tentou se levantar, tentou protestar, mas ninguém mais estava ouvindo. Seu reinado tinha chegado ao fim. Naquela noite, Camila estava em seu escritório quando Lauren entrou, segurando o celular. Você não vai acreditar. Camila levantou uma sobrancelha. Me conta. Lauren sorriu. O governador acabou de anunciar que quer reformar o Código de Conduta dos Juízes e adivinha quem ele quer que participe do conselho de revisão? Camila piscou. Você está brincando. Lauren balançou a cabeça. Ele quer você. Camila soltou um riso baixo, pegando o celular e olhando a tela. Um número desconhecido. Ela atendeu. Aqui é Camila Souza. Do outro lado, uma voz formal. Doutora Souza, o Brasil inteiro está falando sobre você. Estamos prontos para mudanças e queremos sua ajuda. Camila fechou os olhos por um instante, absorvendo tudo. Ela tinha lutado, tinha resistido. E agora, ela estava no comando. Nunca deixe que aqueles no poder decidam quanto da sua identidade você pode manter. Às vezes, basta uma pessoa se recusar a ceder para abalar um sistema inteiro. Se você acredita na luta por justiça, faça sua voz ser ouvida. Deixe seu like, comente e se inscreva para mais histórias como esta.